Seja muito bem-vindo. Nós estamos terminando uma série que se chama Um Coração Totalmente Dele. O pessoal da projeção vai colocar aí uma arte massa que o pessoal da mídia fez, né? Ou não? Um coração totalmente dele. E antes de a gente começar na mensagem em si, o que é ter um coração totalmente dele? Quando a Bíblia fala a respeito de coração, mas o que é que ele está falando? E aí a primeira curiosidade é procurar versículos, ou textos, ou falas que falem a respeito disso. E talvez a mais conhecida delas seja Deuteronômio 6:5, que é o primeiro texto que a gente vai ler. Que ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Quem já conhece, amém? Alguém já conhece aqui? Deuteronômio 6:5, se não conhece, vai lá, anota aí. Mas o que é legal, por que eu tirei esse? Porque o próprio Jesus, quando ele começa a ensinar a respeito do que Deus quer de nós, de como agradar a Deus, ele repete isso da mesma forma nos evangelhos. As pessoas começam a questioná-lo a respeito de o que fazer para agradar a Deus. E Jesus responde justamente algo parecido: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E ele ainda completa dizendo assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa semana o pastor Miguel pregou para mim. Meu filho estava dizendo assim: papai, se Deus é o nosso pai, todo mundo é irmão, a gente não tinha que amar o irmão, porque eu amo a Lulu. Né? Eu amei, Miguel, eu aceito Jesus. Algo tão simples no coração de uma criança. Mas por que a gente tem dificuldade de ter esse coração tão maleável ou tão acessível ao outro? Mas o que é amar a Deus de todo o coração? O que é esse coração? Eu pergunto, a primeira pergunta de hoje talvez seja: você ama alguém de todo o coração? Você ama a Deus de todo o coração? Porque geralmente a gente começa a gostar das coisas que nos atraem, né? Os mais simpatizante com os esportes vai gostar do futebol por causa de um jogador, ou de uma tradição familiar, de uma família, né? O que te motivou a gostar daquele clube, daquela cidade, algo que ela fez por ti? E é a primeira pergunta: quais são as motivações que te levaram ou te levam a Deus? Para que de fato eu comece a alinhar o meu coração em amá-lo totalmente, ter um coração totalmente dele. Porque talvez você veio pela bênção, você veio por algo que você ganhou, ou por algo que Deus fez. Talvez você veio por causa do dinheiro que não tinha ou para ter. Talvez você tenha vindo para ser próspero, para ser curado, porque você já ouviu, já leu, alguém falou que esse Jesus cura, que esse Deus salva, que esse Deus é um Deus bom. Eu estou perguntando isso justamente para que a gente possa alinhar o coração, porque a gente vai falar sobre muitas coisas. Porque se a gente não alinhar isso, qual é a motivação do nosso coração para que a gente entregue totalmente a Ele? Talvez você acabe entendendo que pregaram um Deus errado para você. Eu não quero dizer que Deus não pode fazer, mas talvez a propaganda tenha sido de um Deus que te serve, e não de um Deus o qual você serve. E aí está o grande segredo, porque muitas pessoas procuram a Deus como um garçom, como algum mordomo, que quando está precisando de alguma coisa vai lá, no sábado, pedir a Ele, e Ele faz, e o resto da semana, e o resto da vida toda. Deus é quase um gênio da lâmpada. Eu preciso de um carro, eu peço a Deus. Eu preciso de uma cura, eu peço a Deus. Mas de muitas formas a Bíblia já tem nos dito, Jesus veio para dizer isso claramente: Deus, Ele não veio fundar uma religião, Ele veio restaurar um relacionamento. E ter o nosso coração é tudo que Ele quer. Um Deus que criou todas as coisas, Ele quer algo tão simples como o seu coração. Mas o que é ter um coração de Deus? A gente lê muitos textos. Mateus 6 vai dizer lá que, exatamente no versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí também estará seu coração. O que é o que você mais valoriza? Isso é que está dentro do teu coração.
Eu não estou querendo desconverter ninguém não, mas eu quero só alinhar. Será que Deus de fato, e que Deus é esse que está no seu coração? Você conhece a Deus? Porque eu estou pedindo perdão em nome da igreja, porque talvez a igreja, ou a pessoa que te alcançou, tenha feito uma propaganda errada a respeito do Deus que você veio buscar, e talvez você nunca o encontre aqui, porque esse Deus não existe. A gente escuta, a Bíblia fala, a boca fala do que está cheio o coração. O que é que tem no seu coração? Deus está a fim de mudar o mundo, mas Ele quer mudar o mundo através de você, através do seu coração. Mas o que é que Deus faz para mudar o mundo? Ele só precisa do seu coração, para que através de você Ele possa mudar o mundo, para que você seja testemunha, participante, para que essa fé nasça de dentro para fora, para que você conheça aquele Deus que disse que você que vai mudar o mundo através do poder que Ele vai derramar sobre você. Eu não estou aqui para estragar a fé de ninguém, porque essa mensagem meio que ela me quebrou antes. Porque a tristeza é que a gente está vendo a realidade de muita gente que está pregando o evangelho do tudo pode, o evangelho do tá tudo beleza, sem respeito algum, sem saber qual é a vontade de Deus, sem alinhar o coração com o coração dele. É como eu digo, faz Deus muito mais de um mordomo, muito mais de alguém que o serve, não que você se dispõe a servir. Mas eu conheço a Deus, eu tenho buscado conhecê-lo, e eu sei que o Deus cura, o Deus prospera, o Deus salva, o Deus resgata. Existe um texto de Hebreus que fala isso muito claramente. E ele termina dizendo, portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus vai de fato, Ele tem um interesse sim em fazer a tua vontade, mas não necessariamente a tua vontade, porque o nosso coração, lembra? Ele pode ser enganoso. Talvez o que seja melhor para você, o eu, não seja melhor para o seu próximo. Talvez aquilo que você pede para você estrague a sua relação com Deus. Tipo o pai que estraga o menino, Deus não está a fim de estragar você. Ele é galardoador. Existem promessas, existe uma herança, existe uma recompensa. Em nenhum momento eu não quis falar o contrário, mas a motivação da pessoa que busca esse galardão é uma barganha, é uma troca. Eu vou dizimar para ser rico, eu vou ofertar para ser próspero. Você está fazendo uma troca com Deus, eu estou te explicando, esse não é o Deus. Você crê, porque o texto de Hebreus fala, aquele que se aproxima de Deus e crê que Ele existe. Você crê mesmo que Ele existe? Você sabe quem é Deus? Você o conhece? E agora, depois dessa pequena introdução, a gente vai começar a palavra de hoje, que era mais para alinhar a mim, o meu coração e o seu coração. A gente vai falar de um cara na Bíblia que de fato me quebrou essa semana. Um homem que tinha um coração totalmente dele. A gente vai falar de um homem chamado Jó. Talvez não seja o livro mais famoso da Bíblia, nem o que todo mundo gosta de ler. Mas como esse texto me constrangeu essa semana, como eu li esse livro várias vezes para poder entender. O primeiro texto que a gente vai ler está em Jó, capítulo 1, dos 6 ao 12. Eu vou ler, o pessoal da projeção vai aí se você quiser me acompanhar. Jó 1, do versículo 6 ao 12. Fala assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro. Sabe o que é um homem íntegro? É que é no secreto, ele não precisa estar na frente, ele é o que ele é todo o tempo. Um homem de caráter, um homem reto, um homem que as pessoas sabiam que aquele cara era uma pessoa correta, humilde, gentil, zeloso, misericordioso. Um homem temente a Deus, que se desviava do mal, um homem santo.
Santidade, um homem que buscava santidade. Temente a Deus, que se desviava do mal. Então respondeu, no versículo 9, então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde ou em vão, inutilmente teme a Deus? Acaso não cercaste, concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca em tudo que ele tem, e verás se não blasfema contra ti a tua face, na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Meus irmãos, nós sabemos que esse é um livro poético, mas eu quero crer que essa reunião ali foi nas regiões celestiais. Estava ali Deus junto com os anjos, e de repente Satanás aparece no meio daquela reunião não convidado. E a palavra diz que ele estava rodeando pela terra, quer dizer, procurando algum mal para fazer, algum de nós para tocar, espécie de turista do mal, procurando uma brecha, de olho em alguém para que ele pudesse devorar. E Deus, ele fala assim: estava onde? Você estava rodando? Já que você estava rodando, você viu Jó, aquele meu filho lá, como ele é? E Satanás começa a levantar insinuações a respeito de Jó e a respeito de nós. Ah, Deus, qualquer um que nem Jó adoraria a ti. Satanás queria dizer que Deus, para ser adorado, ele precisa nos subornar. Satanás estava dizendo que ninguém se aproxima de Deus pelo que ele é, e sim pelo que ele dá. Satanás disse que Jó não era honesto. Jó tinha roubado e enrolado, por isso que ele tinha aquelas coisas. E Satanás fala: pois toca no que ele tem, para você ver se ele não lhe larga, se ele não blasfema. E essa é a nossa primeira lição, que vai dizer assim: ninguém ama a Deus, ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Ninguém ama mais Deus do que os seus bens. Lembra quando eu falei que a gente precisava alinhar o coração? Talvez tem pessoas que, de fato, como Satanás acusou, são tão fiéis e tão firmes porque existe uma condição que o faz temente a Deus, é o que Deus deu e não o que Ele é. E era isso que Satanás estava dizendo: olha, tira o que ele tem para você ver lá. A gente sabe que no capítulo 1, no versículo 3, vai dizer que Jó era muito rico, talvez o homem mais rico da região. O texto diz assim: de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. E ali no capítulo 1 vai dizer os bens que ele tinha, tanto de servo que ele tinha. E Deus permite, estende a mão e toca em tudo quanto tem. E eu quero dizer que o Satanás só pode tocar em algo que Deus permitir. Deus, ele é totalmente todo poderoso, ele governa sobre todas as coisas. Ele manda até no inferno. Ninguém pode fazer nada sem a permissividade de Deus. Satanás, você pode ir, olha, não cai só uma folha no chão sem a permissão de Deus, mas não toca nele. Então, com permissão de Deus, Satanás vai lá e toca nos bens de Jó. E o texto de Jó 1,13 vai dizer ali que aconteceu uma tragédia, uma desgraça. O servo dele vem dar o recado e diz que os sabeus levaram a matar os servos, que houve fogo, caiu fogo do céu, mataram as ovelhas, e depois os caldeus em 3 bandos vieram, enfim, o cara veio à falência, perdeu tudo. Jó em um só dia perdeu tudo, solamente tudo o que ele tinha das suas riquezas. Qualquer um de nós, talvez com troco errado, talvez com algo que não recebeu, porque seu pai deu um sapato para sua irmã e não deu para você, ou por qualquer outra perca, perdi meu celular. A gente sabe que os grandes homens tiram a própria vida por tragédias financeiras. Eu estou falando do homem mais rico da região, o homem mais rico da época. Mas aí o que você acha? Será que Satanás tinha razão? Tira, vamos ver o que Jó faz agora. Será que o homem pode amar mais o dinheiro do que a Deus? Será que Jó vai de fato blasfemar?
E aí Jó começa a nos surpreender, quando ele responde lá no versículo 21 do capítulo 1, e ele diz assim: nu saí do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei. Dá uma voadora em Satanás com essa resposta. Sabe o que isso quer dizer? Ele diz que nada que eu construí na minha vida é a razão da minha alegria, nada do que eu construí entre o ventre da minha mãe e o meu túmulo é a razão da minha maior felicidade e riqueza. Eu não trouxe nada para o mundo, também não vou levar. O problema não é o homem ter muito dinheiro, o problema é o dinheiro ter o homem. O problema é o homem entronizar o dinheiro e não a Deus. Lá em Timóteo vai dizer que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. E talvez foi essa a primeira tentativa de Satanás de derrubar Jó. Jó prova que ama mais a Deus do que seus bens e seu dinheiro. Jó derrota a acusação de Satanás, mostrando que ele serve Deus não pelo que ele dá, mas pelo que Deus é. Amém? Mas você acha que ele estava satisfeito? Satanás vai e levanta a segunda acusação diante de Jó, diante de Deus. E a segunda acusação é justamente essa: ninguém ama mais a Deus do que a sua família. Ninguém ama mais a Deus do que a sua família. Mas deixa eu te falar, logo então, está no mesmo capítulo, no mesmo trecho, depois que Jó perdeu tudo, ficou pobre, o servo vem dizer que estavam todos os filhos reunidos numa casa, todos os filhos, 10 filhos, 10 filhos, e houve um acidente terrível, morreram os 10 filhos de Jó morreram. Nossa, eu tenho 2, me dói ver um filho meu arranhado. É notícia de 10 mortos. Como é doloroso uma mãe levar um filho para o enterro, não é natural. Um pai levar um filho, enterrar um filho, não é natural. Pois Jó teve que levar os 10 no mesmo dia. No mesmo dia que ele recebeu a notícia que tinha ficado pobre. Talvez você possa pensar, mas talvez Jó não se importasse com eles. Sabe que é um texto lindo que também me ensinou mais, eu preciso melhorar nisso. No começo do livro de Jó, diz que Jó orava constantemente, apresentava os filhos diante de Deus. Você tem orado pelos seus filhos? Porque Jó temia que os filhos deles blasfemassem contra Deus, e Jó estavam lá, se santificando, oferecendo sacrifícios, se consagrando a Deus e orando, intercedendo pelos filhos. Mas mesmo assim os filhos morreram. E agora? Será que Jó vai blasfemar contra Deus, perder os filhos? Uma dor fulminante como essa derrubaria a fé de Jó? E a resposta de Jó para essa segunda acusação é tão surpreendente quanto a primeira. O texto lá no capítulo 1, versículo 20, diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E bradou: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nossa, 10 filhos. Então ele prova mais uma vez, ele prova novamente que ama mais a Deus. O seu coração é completamente dele, de todo o coração. Não porque Deus deu, mas pelo caráter que Deus tem, por tudo que ele é. E ao final, o versículo 22 diz: e em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meu Deus, às vezes eu reclamo por tão pouco. No mesmo dia o homem perdeu tudo, Mas você acha que terminou? E aí a gente vai para o capítulo 2, versículo 1, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: você viu meu servo Jó? Você tentou contra o cara, você fez tudo, ele segue firme. Você tocou nele, você tocou nos bens, você tirou os filhos, ele não blasfemou. Olha o coração desse cara. Aí Satanás, não satisfeito: mas eu quero ver agora.
tenta contra a vida dele, tenta contra a saúde dele. Sabe por quê? Porque ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. E esse é o terceiro ponto. Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Essa era a terceira acusação de Satanás. Satanás falou assim: então, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Satanás estava tentando mostrar para Deus: olha, mexe com ele agora para ver se o negócio não fica pior, e ele nega de vez. E numa espécie de colocar a humanidade à prova, Jó figura como advogado dos céus e de Deus, e nosso advogado, para provar que o homem, ele não se dobra diante da dor, ele não se dobra diante de qualquer coisa que possa o afastar de Deus. O texto fala que prontamente Satanás feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó ficava sentado em cinza, tomou um caco para raspar-se. Jó estava falido, sem filhos, doente de uma doença terrível, que talvez trouxesse mau cheiro, uma má aparência. E aí, da onde ele recebia mais amparo, vem um outro duro golpe. A esposa tenta contra a integridade de Jó. O versículo 9 do capítulo 12 vai dizer assim: então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa teu Deus e morre. Quantas vezes você não ouviu isso? Não da sua mãe, não só do seu pai, do seu amigo, mas do seu cônjuge. Está vendo que esse negócio de igreja não dá certo? Só dá errado. Sai disso. Amaldiçoa teu Deus e morre. Aí Jó quebra a gente de novo, sabe? Que coração, gente. A resposta está no versículo 10 do mesmo capítulo. Jó olha para a mulher dele, para a esposa dele, e diz: falas como qualquer doida. Temos recebido o bom de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Gente, que coração é esse? O homem estava derrotado, não tinha mais o que perder. Ele estava perdendo até a cumplicidade, o amor da esposa, o amparo, o consolo de alguém que era tão íntimo. E mais uma vez, Jó provou que ele amava mais a Deus do que a si mesmo, mais do que a própria vida. Novamente, pelo que Deus é, e não pelo que Ele dá. Mas como se não bastasse a decepção da esposa, vem logo em seguida a decepção dos amigos. O texto de Jó no capítulo 2 diz que Jó se retira, e os amigos vão, e aí quando você começa a ler, pronto, pelo menos alguém vai falar alguma coisa confortável. Vai alguém lá orar por esse homem. Vai algum homem de Deus lá da igreja orar pela enfermidade desse cara. Vai consolar, sabe aquele lance que a gente fala aqui na igreja? Vai amparar o irmão, suporta um ao outro. Era tudo que eu queria ouvir e ler, mas não foi isso. Jó, quando começa a se lamentar, começa a praguejar, começa a buscar em Deus: Deus, o que foi que eu fiz? Eu sei que isso é maravilhoso, o Senhor tem tudo. E os amigos chegam, Jó começa a questionar, não praguejar, perdão, não blasfemar, não quis colocar assim. Jó estava questionando como qualquer um de nós. Você perdeu tudo, você fazia tudo certo, você era um homem reto, você era uma mulher reta diante de Deus, e tudo aconteceu. E o que você vai fazer se você é um homem ou uma mulher de Deus? É orar? Seria o natural? Deus, o que é que está acontecendo? Onde eu errei, onde eu caí? Eu quero me arrepender, me apresenta. E nesse momento chegam os amigos, e não veio uma oração, não veio uma imposição de mão, vieram mais acusações. Os amigos de Jó começam a dizer: cara, Deus não faz mal assim ninguém de graça. Você deve ter roubado as pessoas, você foi injusto, você é um adúltero, você era um louco, você não soube criar bem os seus filhos. Os amigos começaram a atribuir toda a culpa da condição de Jó, a vida que ele tinha. E Jó procurando se defender, que ele era reto diante de Deus. Jó recebeu um duro golpe em 5 áreas
da vida dele, primeiro nas finanças, depois na família, no seu casamento, na saúde, e então com os amigos. E os amigos, continuavam a insistir em acusá-lo. E quando Jó estava no fundo do poço, se é que tinha algo mais fundo para se comentar. Porque você sabe que quando você está no fundo do poço, irmão, só existe um lugar lógico e óbvio para que você possa olhar, que é para o alto. E Jó, no meio da acusação e da dor, no fundo do poço, ele brada: ai meu Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido esse meu corpo da minha pele e minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Meu Redentor vive, meu coração é dele, eu sou dele. O que é mais interessante, irmão, é que quando a gente começa a ler o livro de Jó, a gente vê as orações, a gente vê as lamentações que Jó faz, e o que mais dói é o silêncio absoluto de Deus. Deus não responde primeiramente ao primeiro apelo de Jó. Ele está ali, os amigos estão falando, e o silêncio absoluto. Eu acho que o pior do que sofrer uma dor é justamente o silêncio da causa não revelada. Mas por quê? E essa era a dor de Jó. Depois disso, ainda clamar, se lamentar, receber duras acusações dos amigos. Então aí sim, Deus começa a se comunicar com Jó, mas não com respostas, as quais ele tinha feito. Mas Deus começa a responder a Jó com a grandeza de quem ele é. O texto está lá em Jó 38, a partir do versículo 1, diz assim: dito isso, depois disso o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Então, praticamente nos capítulos 38 e 40, eu encorajo como tarefa de casa, para que você leia. Talvez seja a descrição mais próxima do que foi a criação. Deus começa a dizer como é que Ele esquadrinhou os céus, como é que Ele fez tudo. E Jó começa a ficar impressionado com a grandeza de Deus. Como se ele perguntasse para Jó: você sabe o tamanho de Deus? E eu pergunto para você hoje: você sabe o tamanho de Deus? Esses dias eu estava brincando. Eu vou dar um tilt na sua cabeça aqui. Como a gente fala, vou bugar a sua mente. Se eu dissesse assim, pense numa laranja. Todo mundo pensou. Pense numa laranja maior. Pense no maior tamanho de laranja que você conseguir pensar. A gente ia começar a ver tamanhos de laranja diferentes aqui. Mas pense num prédio. Pense num planeta. Todo mundo conseguiu pensar. Deixa eu bugar a sua mente agora. Pensa no tamanho de Deus. Ele é maior do que o quê? Maior do que a laranja que você pensou? Maior do que o prédio que você pensou? Você não consegue. Não vai dar. Os pensamentos dele são muito maiores do que o nosso. A nossa cabeça não tem como dimensionar. A gente lê na Bíblia que ele separou as águas na palma das mãos, os oceanos. Quando ele fala do número de estrelas, ele fala que, olha, se você experimentar pegar um punhado de areia e levar para sua casa para contar, talvez você tivesse dificuldade. Mas existem mais estrelas no céu do que areia na terra. Se você se dedicasse uma eternidade a conhecê-lo, Deus é infinito. Você não conheceria em bilhões e bilhões e bilhões de anos. Deus é tão maior do que você pode imaginar. Era isso que Deus estava ministrando a Jó. Talvez naquelas frases mais conhecidas. Mostre para o tamanho do seu problema o tamanho do Deus que você serve. Do tamanho que seu Deus é.
E Jó começa a se constranger diante da grandeza apresentada. Eu te encorajo, chega em casa, lê o capítulo 38 e 40, você vai ficar meio confuso, em Deus desenhando ali todas as coisas. Como é que ele alimenta tantos pássaros? Como é que ele foi tão perfeito? Você pensou na perfeição de nós. Quantas células nós temos? Não estou pedindo para você olhar para fora, olhe para dentro, como é que um corpo funciona, quem ligou o coração. Se tiver algum médico aqui, ele deve estar entendendo muito melhor do que eu estou falando. É quase impossível você tentar explicar aquilo que é de fato tão surpreendente, maravilhoso, aquém do nosso entendimento. E Jó, no capítulo 40, versículo 3, ele vai dizer: e reconhecer sou indigno, que te responderia eu? Põe a minha mão na boca. Uma vez falei e não replicarei, duas vezes porém não prosseguirei. Jó começa a entender, puxa, é porque talvez naturalmente era qualquer coisa que qualquer um de nós faríamos, questionar, perguntar o que foi, e Deus começa a mostrar a grandeza do que Ele é. E logo então, mais à frente, Jó se confessa. O texto de Jó 42, a partir do versículo 1, começa, tem um subtítulo dizendo a confissão de Jó, que ele diz assim: então respondeu a Jó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não há nada que aconteça que não esteja no controle de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive isso também. Sabe quando você não entende? Quando o seu pai, a sua mãe te pede para você fazer uma coisa, quando você não entende que aquilo talvez seja muito melhor para você. Jó começa a dizer: eu não sei de nada, o Senhor sabe tudo, o Senhor pode tudo. Os seus planos para mim são melhores do que aqueles que eu pudesse planejar ou imaginar. Está tudo certo. Deus está no controle de tudo. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nada acontece sem o seu consentimento. Deus não tirou os olhos de Jó. Versículo 3, ele continua, e mais à frente ele disse: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. É natural no meio das tribulações, no meio da aflição, a gente falar muita bobagem, sem saber o propósito real das coisas, do que está acontecendo. Deus tem um plano para mim e para a sua vida, e Ele vai executá-la aquém dos seus mimimis. Não queira ser um planejador melhor do que o próprio Deus que te criou, para que viva os sonhos dele e não os teus. Não tenta desenhar o teu sonho e apresentar a Deus, tenta ver qual é o sonho dele para ti. Mais à frente no versículo 4 ele vai dizer: escuta-me, pois havias dito, e falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te viram. Oh, os meus olhos te veem. Jó apenas achava. Isso é meio paradoxal, porque no começo do texto o próprio Deus defende a Jó, dizendo: não existe nenhum homem igual a Jó. E Jó reconhece: sabe de uma coisa? Eu não sei é nada de Deus. Sabe de uma coisa? Eu não sei nada de Deus. Sabe uma coisa? Você não sabe nada de Deus. Jó fala: eu já ouvi, eu fui para a igreja, eu tinha Bíblia, eu tenho Bíblia lá em casa, eu ouvi falar, mas eu nunca tive um embate, um confronto, eu nunca tive um encontro tão real e pessoal com Deus. Você conhece a Deus? Ou melhor, qual é o Deus que você conhece? Talvez não seja o mesmo Deus do seu vizinho de cadeira. Talvez as suas dores sejam bem menores dos que sentam ao seu lado. Tem. E vocês servem ao mesmo Deus.
Poderia eu dizer que Deus ama mais o seu vizinho do que você? Deus ama mais alguns do que os outros? Deus, Ele mesmo faz acepção de pessoas? Ou é melhor perguntar, você conhece a Deus? Você tem apresentado diante dEle a sua dor? Você tem o convidado para ser o seu Deus? Essa é a pergunta. Porque o que é triste é que nós sabemos que no final do dia nós estaremos servindo e ouvindo, e vivendo e vendo falsos profetas pregarem outros deuses que não o nosso Deus. Quem é o Deus que você serve? E ao final ele diz, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E é o arrependimento, Deus, zera tudo, vamos começar de novo. Porque talvez tudo que eu tinha era para uma figura de um Deus que eu achava conhecer, e não que de fato conheço. Eu conheço quem Deus é, agora de verdade, com propriedade. E agora a gente pode falar, Jó reconheceu a grandeza de Deus, entronizou definitivamente em seu coração. E como a gente leu no primeiro texto, Jó o amava de todo o coração e de toda a alma e de todo entendimento. E aí a parte mais legal da história, falar de Jó, sem falar da restauração. Deus começa a restaurar Jó em todas as áreas, e aqui a gente falou de 5 áreas. O texto de Jó 42 vai começar a dizer que Deus, o Senhor restaurou, mudou a sorte de Jó. Jó foi curado, porque de fato ele é galardoador dos que o buscam, e Jó de fato foi curado. Ao final do capítulo ele diz, depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e aos filhos de seus filhos até 4ª geração. O homem doente não ia viver tanto tempo, concorda? Ele foi plenamente curado. Deus deu em dobro tudo aquilo que ele tinha. Se você fizer uma conta rápida e ler todos os bens que foram restaurados de Jó, do primeiro capítulo ao último, você vai ver que Deus deu tudo em dobro. Tudo em dobro. Jó restaurou as amizades de Jó, porque ao final do capítulo, mais precisamente no versículo 11, vai dizer assim: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu um dinheiro e um anel de ouro. No capítulo 42, no versículo 7, Deus também orienta todos aqueles amigos que se apresentaram, ou apresentaram um falso Deus a Jó. Diz assim, vocês pegaram feio com o cara, vai lá e honra o cara. E você vai ver que Deus mandou aqueles amigos que estavam falando bobeira no ouvido de Jó, disse, vai lá e restitui, vocês fizeram uma coisa muito feia, vocês apresentaram um Deus que eu não sou. Sabe o que é isso? Deus honrou a Jó, Ele vai honrar você. A outra área, casamento, família, filhos. Dá vontade de dizer, né? Rapaz, quando eu estava maguinho, feinho, fedorento, tu mandou amaldiçoar meu Deus, agora eu fiquei rico de novo e tu vem. Mas Deus curou o relacionamento de Jó com a esposa, senão ele não tinha mais essa patavara de filho. E aí é que eu digo, mais 10. O texto disse que ele deu 10 filhos a Jó. Aí você vai dizer assim, Helder, peraí, quero me levantar aqui e dizer que você errou um negócio. Você não disse que Deus tinha dado tudo em dobro? Deu. Ele tinha quantos antes? 10? E agora deu mais 10. Sabe qual é a diferença? Jó nunca perdeu um filho. Você perde uma coisa quando você não sabe onde está. Todos os filhos de Jó eram consagrados a Deus. Jó tinha a certeza que todos estavam com Jesus, todos estavam no céu. Ele não perdeu nenhum dos filhos, ele tinha 10 na terra e mais 10 nos céus. Faz quanto? 20. Deus também restaura os filhos. É por isso que eu digo, você conhece a Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isso aproximou mais Jó de Deus. Jó sim era um homem com o coração completamente dele, que amava a Deus pelo que ele era, e não pelo que ele dava. Deixa eu te falar uma coisa,
coisas ruins também podem acontecer com pessoas boas, e não necessariamente isso é Deus. Deixa eu te falar uma outra frase forte: o Evangelho não é necessariamente um bom conselho, mas certamente ele é uma boa notícia. E a boa notícia é que Deus enviou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal forma que Ele enviou o seu Filho unigênito para que o mundo, para que eu e você fôssemos salvos por Ele. E essa é a boa notícia. E dessa boa notícia vem um relacionamento. Tudo que passar disso não é o que Deus prometeu a ti. Existe uma vida de eternidade, de alegrias, que você precisa viver em Deus. E agora somente, a gente já está terminando, eu vou só ler textos, para que a gente possa meditar. O primeiro está em Mateus 5, versículo 4, diz assim, ó: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Salmo 126, 5 e 6, diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Deus transforma sim tristeza em alegria. João 16, 20 diz assim: em verdade eu digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, vocês ficarão tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. João 16 diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Um salmo bem conhecido, tantas músicas: o choro pode durar uma noite. Salmo 30, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que é legal? É porque noite remete às trevas. Enquanto você estiver andando no escuro, você vai chorar muito. Mas quando você vier para amanhã, quando você vier para a alva, quando você vier para o dia, quando você vier para a luz, para o sol da justiça, vai vir alegria. Abacuque 3, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Deixa eu te dar uma boa notícia. Danilo falou disso, o pastor Naemson falou disso. Alegria é um fruto do Espírito. Você quer ser alegre? Seja cheio do Espírito Santo. Você vai ver que a motivação da sua maior alegria é ter a Deus, e não o que Deus pode te dar. O filho pródigo não entendeu que ele estava voltando para casa não para ter o que o pai tinha, mas sim para ter um pai. Você tem um pai. Estar perto do Pai é estar protegido, é ter todas as coisas. Ele é o nosso tudo. Nunca diga que você perdeu tudo. Você não perdeu a Deus. Deus é tudo que você pode ter. João 15, 10, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que venha a minha alegria, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Você precisa fazer de Deus a fonte da sua verdadeira alegria, não aquilo que você tem, não aquilo que Ele te dá, porque tudo que possa ser tomado de você não pode ser a motivação da sua alegria. Ninguém toma Deus de você. Ninguém pode tomar Deus de você. Satanás tomou tudo de Jó, mas a Deus ele não podia tocar. Não deixe, não entronize outras coisas que não Deus. Faça de Deus o seu tudo. Faz mais sentido alguns textos como Neemias: porque a alegria do Senhor é a vossa força.
como entender aos homens que se lançam. Tem um grupo de missionários agora, talvez no Afeganistão, e os caras lá adorando, pulando. Paulo e Silas, preso. De onde é que vem essa alegria, meu povo? A alegria do Senhor é a força deles, não o que eles tinham. Eu não conheço a história de nenhum dos apóstolos que morreu próspero. Talvez próspero, mas não rico, aos nossos olhos. Alguns degolados, outros partidos, outros atravessados, mas alegres, se achando honrados e dignos, porque morreram por uma causa nobre, e que existia uma herança tão maior, que os nossos olhos não podem ver. Tudo, olha como faz mais sentido, tudo posso naquele que me fortalece, tudo, porque Ele é meu tudo. Nossa alegria não deve depender das circunstâncias. Eu queria te convidar a ficar de pé, curvar a sua cabeça e orar, e buscar conhecer esse Deus que Jó nos apresentou. O último texto que eu vou ler, e eu vou deixar você orar com Deus, o louvor vai tocar, e a gente vai buscar a Deus. E é o último texto que fala de coração. Jeremias 29:13 vai dizer assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque a Deus, não o que Ele lhe dá, não o que Ele pode te proporcionar, mas a Deus. Não a bênção, mas o abençoador. Não as posses que o Pai pode te dar, mas o Pai que Ele quer ser. Ele não quer nada em troca, como Danilo falou na última mensagem. A coisa mais simples que você pode dar a Ele, diante de tanta riqueza, de tanta grandeza do que Ele fez, é algo que está dentro de você. Ele só quer totalmente o seu coração. Amém?